Não, gente, vamos lá, vocês são tão participativos. Casamento é uma escolha nossa ou Deus que determina, inclusive com quem a gente vai casar? Nossa, Nossa, por quê? liberdade que Deus dá para gente, Uhum. afinidade que você tem com a pessoa. Eu acho que tem até alguns casos que Deus escolhe, mas a maioria é a gente que escolhe. Ok, legal, boa, boa, Ido. Bom, eu também sou dessa linha. Casamento, para mim, entra dentro dos aspectos que Deus, na verdade, nos deu a liberdade, dentro do que ele já determinou como vontade dele, para a gente escolher. Porque se fosse uma determinação de Deus no sentido assim, muito radical, como é que a gente explicaria o divórcio? Como é que a gente explicaria, por exemplo, a solteirice? Porque Deus determinou então que a pessoa seja solteira ou a pessoa escolheu ser solteira? Porque nós temos casos de. Tá, eu não sei se vocês estão acompanhando, gente, mas eu estou vendo muita jovem de igreja que está ficando solteira. E vão ficar. Estou dizendo que isso seja ruim em si, porque a pessoa que tem Cristo, ela é suficiente em Cristo, né? Independente da situação, do estado civil dela. Mas eu digo no sentido assim de que parece-me que vai ser cada vez mais comum que jovens das nossas igrejas não vão se casar. Isso é uma escolha dessas pessoas, é a contingência, assim, a circunstância, ou é a determinação de Deus? Para mim, casamento e esses aspectos são daquilo que a gente chamaria de da nossa liberdade. Só que a gente precisa compreender bem esse conceito de liberdade dentro do que é a vontade de Deus. Então, a nossa aula de hoje, eu vou explicar duas questões da vontade de Deus, dois termos que talvez você não esteja muito acostumado, são da teologia, mas que elas estão presentes dentro do pensamento do que é a vontade de Deus, que a gente chama de vontade decretatória e vontade preceptiva. Eu queria explicar esses dois conceitos aliados à questão da liberdade, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, não entenderem alguns dos conceitos em algum momento, por favor, levanta a mão aí, abra o microfone, ou deixa o microfone aberto, que a gente vai conversar, porque são dois pontos assim que são polêmicos, são pontos assim bastante pantanosos dentro do que a gente entende do conceito a respeito da vontade de Deus. Vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, vamos entender um pouco do que é essa vontade decretatória, tá? Primeiro, o que é vontade decretatória? É aquela por meio da qual ele, Deus, ordena e decreta tudo o que decide que tem de acontecer, seja por meio da sua agência direta ou mediante a agência irrestrita das suas criaturas racionais. Deixa eu explicar aqui esse conceito. Primeiro, é uma vontade de Deus no sentido de ordenar e decretar tudo que tem de acontecer. Segunda parte dessa vontade que eu vou explicar é o que significa agência direta ou indireta das suas criaturas racionais. Quando a gente fala vontade decretatória, significa dizer que é um aspecto da vontade de Deus que é definido, fechado e que não tem como mudar, não tem como mexer, não tem como alterar. É um aspecto da vontade de Deus que Deus decretou e vai acontecer daquela maneira como ele decretou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que nessa vontade decretatória de Deus, Deus tem duas formas de ação. A ação, a agência direta e a agência indireta. Por exemplo, deixa eu tentar ilustrar isso com dois casos para vocês. O caso de alguém que é curado de uma enfermidade crônica ou e sem tratamento, sem intervenção ou explicação científica médica, é uma agência direta ou indireta de Deus? Caso de alguém que é curado, assim, eu acredito que isso aconteça hoje. Deus é poderoso para fazer, mas enfim, é uma agência direta ou indireta de Deus? Direta, né?
Direta porque é dele, foi lá e fez e pronto. Agora, quando, por exemplo, Deus, ele usa um instrumento, vamos colocar um exemplo assim, vamos colocar um caso que eu já vi. Uma pessoa que estava num local e poucos minutos depois aconteceu um acidente terrível nesse local. E a pessoa saiu exatamente porque tinha um horário que ela precisava sair e não podia se atrasar. Essa questão é uma agência direta ou indireta? O que vocês acham? Para e pensa aí, gente. A aula aqui é para pensar mesmo, para vocês falarem. Não vou ficar aqui só colocando conteúdo, não. Quando, por exemplo, alguém recebe uma ligação, sai de um local e minutos depois acontece um acidente terrível naquele local, mata todo mundo lá. Esse livramento que a gente acredita que foi de Deus, ele foi direto ou indireto? O que vocês acham? Não Nesse seria caso, direto? Não seria direto, porque não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus? Não, não sei. boa, boa, Alessandro. Sim, tem que pensar nisso. Não, que não cai uma folha de uma árvore sem a propósito de Deus é verdade. Agora, ele, Deus, na sua soberania, ele pode usar diversos instrumentos. Ainda assim, é uma agência dele, só que é indireta, porque não é uma intervenção dele diretamente, no sentido assim, de uma coisa, como se fosse miraculosa, algo como, por exemplo, a gente vê várias vezes na Bíblia, Deus ele parou o sol, ele abriu o mar vermelho, fez uma série de coisas que foi ação direta, que não teve intervenção ou mediação humana. Esse é o sentido direto e indireto, aquilo que tem ou não a mediação humana ou de outra criatura. Então, no caso, o segundo exemplo que eu dei é uma agência indireta. Interessante que, se a gente for pensar desse ponto de vista, a gente precisa ponderar o que a gente pode atribuir como uma ação de Deus. Porque a gente tem, às vezes a gente pode correr em dois riscos, de achar que tudo no sentido assim, Deus ele só age de forma direta, e alguns que talvez podem achar que Deus ele só age através de instrumentos. E às vezes a gente vê que não é necessariamente assim. Ora ele usa um, ora ele usa outro. Queria mostrar para vocês um trecho interessante da Confissão de Fé de Westminster. Que a Confissão de Fé, gente, tem muitas sacadas legais. Olha aqui. Deus nem é Deus, é o autor do pecado, nem violentado é a vontade da criatura, nem tirado a liberdade e contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Ou seja, o que a confissão de fé está chamando de causas secundárias aqui, irmãos? Essa agência indireta. Deus usar instrumentos para cumprir os seus propósitos. No caso mais particularmente aqui, as suas criaturas racionais. Então, essa vontade decretatória de Deus, ela acontece tanto de maneira direta e indireta. Ou seja, quando Deus ele opera, vamos colocar assim, um milagre, em termos assim, sem explicação, sem uma causa específica, é uma agência direta dele, uma ação direta dele. Mas quando ele, por exemplo, opera a melhora de uma situação por vias de uma cirurgia, de um tratamento medicamentoso, homeopático, atividade física, outras coisas, reeducação alimentar, isso também é ação dele, mas é uma ação indireta, porque existe um instrumento humano por trás nessa agência. O ponto é que existem aspectos da vontade de Deus que são imexíveis, imovíveis, que não tem como o que fazer. Por exemplo, vou perguntar algumas coisas aqui, vocês vão me responder. Dia que a gente nasce, tem como alterar? Ou seja, a determinação ou a nossa liberdade? O que vocês acham? O dia que a gente morre, tem como alterar ou é definido, decretado por Deus? A salvação, a perdição ou a vida eterna?
É alguma coisa que vem do decreto de Deus ou é a nossa liberdade? O que vocês acham? Abre seu microfone aí, André. Acho que está desabilitado. Acho que eu ouvi você falando aqui. Coloque aí. Ainda não saiu aqui. Ainda está desabilitado. Clica no ícone do microfone aí que eu acho que vai dar certo. Ainda não. Você pode colocar aqui pelo chat também. Responder pelo chat. Mas o que eu quero mostrar aqui é que existem os textos bíblicos que falam dessa vontade de Deus, que é a vontade decretatória. Vamos ver aqui dois textos específicos para vocês conferirem isso. Primeiro, olha esse texto intrigante de 2 Crônicas 22:7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. O que a gente entende nesse texto? Foi da vontade de Deus que Acasias visitasse Jorão. Ou seja, não tinha opção, isso iria acontecer. E o texto diz que isso aconteceu para a ruína de Acasias, porque a ideia é que nesse encontro, Jorão e Acasias fossem derrotados por Jeú. Ou a ideia é assim, de que isso acontecesse para a ruína de Acasias, para que Deus pudesse exercer o juízo sobre a casa de Acabe. Então, esse é um aspecto da vontade de Deus que é decretatória. Isso iria acontecer. Não é uma questão apenas da liberdade de Acasias. É claro, foi Acasias que provavelmente subiu na carruagem, foi até a casa, foi até Jorão, depois foi se encontrar com Jeú, mas o que o texto está nos dizendo aqui é que isso iria acontecer, porque Deus determinou dessa forma. Olha outro texto que fala dessa vontade decretatória de Deus. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Está falando de quem aqui? Cristo. Final do versículo. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Queridos, tem um aspecto da vontade de Deus que é bastante complexo, especialmente respeito a Cristo. A morte de Cristo na cruz foi determinada por Deus, ela tinha que acontecer. E ela aconteceu exatamente como Deus quis. Mas o que Isaías nos diz é que Deus foi agradado em moer do seu próprio filho. Duas coisas intrigantes aqui. Primeiramente, é de que, num certo sentido, foi o próprio Deus que ofereceu ou sacrificou o seu filho. O segundo aspecto intrigante aqui é Deus, ele se agradou em fazer isso. A pergunta é, por que Deus se agradaria na morte do seu próprio filho? Por que vocês acham? Por que Deus se agradaria na morte do seu filho? O que levaria Deus a ter agrado numa morte tão violenta e injusta como foi a de Cristo? É porque a vontade dele estava sendo cumprida, não? Esse é o aspecto, Flávio, exatamente isso. Deus, ele tem prazer em sua própria vontade ser cumprida, mesmo que isso implique o sofrimento, a morte dos seus. Já parou para pensar nisso? Que não é um aspecto fácil de entender de Deus? Deus, ele não tem em vista o nosso conforto, não tem em vista o nosso agrado para fazer alguma coisa. Ele tem em vista a sua própria vontade. Se os cristãos entendessem isso melhor, eles saberiam lidar de forma mais adequada com o sofrimento. Se a gente entendesse isso melhor, a gente teria uma percepção de um Deus que não tem em vista o nosso conforto, o nosso desejo, nossos caprichos. Ele tem em vista a sua própria vontade.
Se ele, sendo Deus, não poupou o seu próprio filho, mas fez com que o seu filho morresse na cruz, sangrando até o fim, aquela morte horrenda, Deus também não vai nos poupar para que a vontade dele seja cumprida. Então, a gente tem, isso muda um pouco a perspectiva nossa em relação a algumas questões, por exemplo, quando eu recebo notícias de cristãos mortos ao redor do mundo, isso é terrível, essa perseguição, essa morte de cristãos no mundo, mas vamos pensar por outro aspecto. Os cristãos primitivos, os pais da igreja do segundo século, terceiro século, eles quando morriam, havia uma resignação, porque eles entendiam que se eles chegassem a morrer por causa do nome de Cristo, é porque Deus assim queria. Hoje, talvez o que muitos cristãos evitariam é sofrer pelo nome de Cristo. Eles querem qualquer coisa menos sofrer pelo nome de Jesus. Vocês terem ideia, eu ando tão assustado que mesmo nossos jovens, eles andam tão delicados, alguns nossos jovens tão assim, sensíveis, que eles não podem nem sequer sofrer uma retaliação na faculdade que eles entram em parafuso. Porque um professor questionou a fé deles. Eles foram rejeitados num círculo de amigos porque são crentes. A minha preocupação é que a gente não entenda que Deus não está preocupado, em primeiro lugar, com o nosso conforto, mas sim que a vontade dele seja cumprida. Porque é essa vontade decretatória de Deus. Ele fica como Jó, eu e você chegarmos para Deus e falarmos: Senhor, por que isso está acontecendo? Isso não é justo, isso não tem sentido, eu estou sofrendo demais. Sabe qual que vai ser a resposta do nosso Deus? Pode ser para nós? Quem é você para discutir comigo? Ó homem. Ele é o Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas, criou todas as coisas e fez um plano que é perfeito. Quem somos nós para discutirmos com ele? Então, eu só quero dizer assim que quando a gente entende melhor a vontade decretatória de Deus, a gente percebe que ser servo desse Deus muitas vezes é muito mais difícil do que se pensa. Porque a gente tem que continuar amando e honrando e louvando um Deus que não tem visto o nosso conforto, mas a sua própria glória. E que muitas vezes usa o nosso próprio sofrimento para que a glória dele seja manifesta. Não sei se isso faz sentido para vocês, entender isso. Mas pensando um pouco sobre essa vontade de Deus e a morte de Cristo, eu percebo que às vezes eu, como cristão, sou muito mais sensível do que deveria. Deveria ser mais cascadura, entender que Deus ele tem como objetivo a glória dele, não o meu conforto. Isso faz sentido para você. Mas quando Deus ele nos dá abundância, paz, tranquilidade, as coisas todas às nossas voltas assim, encaminhadas, isso é muita graça dele, porque ele necessariamente não precisaria. Catherine, viu? Você levantou a mão aqui. Pode falar. Aqui a gente pode lembrar do apóstolo Paulo, em Romanos 12, falando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que ela continua sendo boa, ela continua sendo agradável e perfeita, mesmo no nosso sofrimento. Já que você falou de Paulo, Paulo é um exemplo perfeito disso, né, Catherine? Ele foi preso, foi fustigado diversas vezes, tratado, embora fosse cidadão romano, ele não foi tratado como tal, foi tratado como um bandido na época, foi humilhado, foi apedrejado, tudo isso por causa do nome de Cristo. Detalhe importante. Então, esse é um aspecto importante. Mas existe um outro aspecto que é talvez um dos aspectos mais controversos e complicados para nós, que é a vontade preceptiva. E essa vontade eu gostaria de falar um pouco dela também. O que é essa vontade preceptiva? A vontade preceptiva de Deus, que diz respeito aos preceitos, por isso é preceptiva, é a regra de vida que ele designou para as suas criaturas morais seguirem, indicando os deveres que elas têm que cumprir ou que ele impõe sobre elas. O que é essa vontade preceptiva? É aquilo que Deus falou que nós temos que fazer, mesmo que nós não façamos. Então, existe um certo sentido em que nós nos voltamos contra a vontade de Deus. E essa vontade,
Também é do Senhor, mas porque é uma vontade no sentido moral, daquilo que Ele determinou para nós fazermos e muitas vezes nós não fazemos. Não é isso que, por exemplo, a gente vê quando a gente está lidando com crianças ou com filhos, né? Você tem a sua vontade, como pai, você tem o direito de falar não, e você fala não. O abençoado, pede exatamente o que você falou que não era para fazer. Esse é o aspecto da vontade perceptiva de Deus. Ou seja, aquilo que Deus determinou como vontade moral para as suas criaturas, mas as suas criaturas nem sempre seguem a vontade de Deus. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que Deus, ele nem sempre, ele não violenta a vontade da criatura para fazer a sua vontade. Ele concede uma liberdade, a gente poderia dizer, condicional dentro do aspecto da sua soberania. Eu queria tentar ilustrar isso de maneira gráfica para vocês, para ficar melhor. A gente vai fazer juntos esse gráfico aqui. Deixa eu projetar para vocês, a me acompanharem aqui na tela, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou fazer aqui no Word para ficar mais fácil. Vamos inserir uma forma aqui só para a gente representar graficamente. A gente sabe que Deus ele não pode ser representado, nem a gente consegue delimitar todos os aspectos dos atributos de maneira de imagem. Mas vamos colocar aqui, que dentro desse grande círculo aqui, a gente dê um nome a esse círculo, dizendo que essa é a soberania de Deus. Ou seja, tudo que existe está debaixo dessa soberania. Nada escapa. Tudo que existe está contemplado aqui nessa soberania. Só que existem alguns aspectos ou detalhes dentro dessa soberania que parecem fugir ou parecem que têm atuação própria. Eu vou colocar aqui um detalhe importante que é a liberdade humana. Só vou colocar aqui em preto para você entender melhor. Vai. Não está indo. Mas enfim, deixa eu aumentar aqui e ver se fica mais fácil. A liberdade humana. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu coloco a cor, mudo aqui a cor. Mas fica assim. A liberdade humana. Só que essa liberdade humana, vejam bem, é uma liberdade que ela é condicionada. Por que eu estou falando que ela é condicionada? Porque essa liberdade ela vai até um certo ponto, do ponto de vista da soberania de Deus. Ou seja, o homem atua até um certo ponto em que Deus ele permite. Então, é uma liberdade humana, mas ao mesmo tempo ela é condicional. Ou seja, ela está ligada àquilo que é o propósito de Deus. Só que uma outra pergunta, e como é que a gente entende, então, a ação de Satanás? Duas opções, duas respostas clássicas à ação de Satanás. Alguns vão dizer que Satanás, na verdade, ele está fora aqui da esfera da soberania de Deus. Essa é a resposta de alguns anos. Nós estamos debaixo dessa soberania de Deus, mas quando diz o império das trevas, alguns vão responder que, na verdade, o império das trevas está fora do hábito da ação da soberania de Deus. Quem mais diz dessa forma? Especialmente aqueles que defendem muito a ideia da batalha espiritual, como se houvesse um embate quase que em pé de igualdade entre Satanás, aqui, e Deus. A pergunta é,
como é que a gente coloca, onde a gente coloca essa atuação de Satanás? Ele está dentro da soberania de Deus, parte dentro e parte fora, ou fora da soberania de Deus? O que vocês acham? Hum? Pastor, eu acho que está dentro da soberania de Deus. A gente lembra ali Jó, não? Que Satanás só fez o que fez com Jó com a permissão de Deus. Certo. Isso é um bom texto para a gente lembrar dessa relação entre Deus e Satanás, ou seja, vai lembrar, por exemplo, Deus, ele permitiu Satanás tocar em quase tudo na vida de Jó, com exceção de uma coisa. Vocês lembram qual que é? O que Foi a Deus vida, foi a vida dele? a vida? Embora Jó quisesse morrer, ele desejasse ter a morte, inclusive ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele não poderia morrer naquele momento, porque Deus não queria. E, na verdade, Deus limitou a ação de Satanás, dizendo, você vai tocar em tudo menos nesse aspecto. Mas, por exemplo, como é que a gente entende textos como o da tentação de Cristo? Por que Cristo foi tentado? Foi Satanás que tentou, a gente não tem dúvida. Significa que Cristo poderia cair? Significa que Satanás tinha a esperança de conseguir ter vitória e Cristo cair na tentação? Aconteceu só porque era algo necessário? O que vocês acham? Porque a gente entende a soberania de Deus, claro, que ela compreende, voltando aqui ao nosso gráfico, ela compreende a ação de Satanás. Mas como entender esses textos onde Satanás ele atua de maneira bastante significativa? Significa que Deus, por algum momento, ele abriu mão da sua soberania, mas como é que a gente entende, então, a tentação de Cristo? Por que Cristo foi tentado? O que vocês acham? O próprio Espírito levou Cristo para ser tentado no deserto, vai lembrar. Mas por quê? Não tem um pouco de tudo, não, pastor? Porque, assim, Satanás, ele tem as limitações dele, ele não conhece, né, a soberania de Deus, mas Deus sabe, né, de tudo. E como estava no propósito, né, para que todos fossem tentados, também, como exemplo também de que nós pudéssemos, né, humanamente, como Cristo estava, resistir, né, às tentações. Eu acho que tem muita coisa envolvida, não sei. Ô, Alessandro, quando você responder, pode responder com força, tá? Não precisa falar, não sei, não. Você está indo no caminho correto, é esse mesmo. Por que Cristo foi tentado? Ele não iria cair na tentação de Satanás, a gente sabe disso. Mas ele foi tentado para mostrar que é possível ser tentado e não cair. E um detalhe a mais é que na casa da tentação de Cristo em Lucas, ela vem logo depois que o texto menciona Adão. Mencionando que Abraão, o primeiro homem, foi tentado e caiu. Cristo, o perfeito homem, foi tentado, mas não caiu. É claro, então o próprio Deus não apenas permite ou dá certa liberdade a Satanás de agir, mas inclusive ele usa o próprio Satanás como instrumento do seu juízo. Você vai pensar, peraí, pastor, agora pulou o corguinho. Como assim Deus usa Satanás como instrumento do seu próprio juízo? Por exemplo, quando a gente vai lá em Apocalipse 20, a gente lê que Satanás, o diabo, ele reúne o seu exército, dos quatro cantos da terra. Reúne para quê? Para serem julgados. Ou seja, alguns dos sinais da ira de Deus em Apocalipse, os próprios demônios, o império das trevas, são instrumentos do juízo de Deus. Então, mesmo quando Satanás atua, em alguns casos, ele atua para ser um instrumento de Deus, como eu e você somos. É claro, para propósitos diferentes. Mas ele também ele é usado por Deus para que Deus cumpra os seus propósitos. Só para entender. Então, existem aspectos da vontade de Deus que não tem a ver diretamente com o seu decreto, mas com o fato de Deus
organizar e coordenar as liberdades que ele deu para o seu propósito final. Nós somos seres criados com liberdade. Os anjos foram criados com liberdade. Por isso, alguns anjos caíram e outros não. Por isso, Satanás, ele caiu e outros não. Porque ele teve uma liberdade de atuar contra a sua natureza, contra o propósito de Deus. Claro, tudo isso está dentro da soberania de Deus, mas são aspectos que a gente não pode desconsiderar a liberdade do homem, a atuação dele, como um ser racional, como um ser dotado de inteligência. Só para a gente caminhar, existe base bíblica para essa vontade preceptiva? Existe. Olha, por exemplo, olha esses dois textos aqui. Primeiro Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade. Agrada-me fazer a tua vontade. Qual que é a vontade? Dentro do meu coração está a tua lei. A vontade aqui ligada ao preceito, à lei de Deus. Então, existe um aspecto que, sim, é a vontade de Deus, mas que o homem também, no uso da sua liberdade, se volta contra essa lei. Mateus 7, 21, não tinha parado para pensar nesse texto desse ponto de vista. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Pessoal, isso aqui é sério. Porque o que ele está dizendo existem pessoas que vão professar o nome dele, vão falar o nome dele, mas não estarão no reino dos céus. A questão é como é possível alguém falar tanto de Deus e ainda estar fora do reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Não é por dizer, não é por professar apenas de boca, mas é por fazer a vontade do Pai é que a pessoa está no reino dos céus. Essa é a razão pela qual Cristo falou num dos seus últimos sermões em Mateus, que muitos naquele dia vão chegar, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, curamos e tal. Qual é a resposta de Cristo para esses? Apartai-vos de mim, malditos. Aí, não, peraí, eles fizeram tanta coisa em nome de Cristo, por que eles estão fora do reino dos céus? Porque não é usar o nome do Senhor, mas significa fazer a vontade dele. E há uma diferença gritante entre falar de Deus e fazer aquilo que Deus quer. O nosso cuidado é porque, às vezes, quem fala muito, quer falar demais, usar um vocabulário muito cristão e piedoso, a gente tem que provar para ver se essa piedade é uma piedade da prática, da vida, da ação. Porque se for só de boca, não significa que alguém está no reino dos céus. Porque essa é a vontade de Deus, que a gente cumpra a lei dele. Existem pessoas que não precisam falar tanto de Deus, mas a vida delas fala, porque elas fazem a vontade de Deus. Elas estão procurando o desejo do Senhor. Então, esse é um aspecto importante. Vontade preceptiva é a vontade de Deus que eu e você negamos, vamos contra, é a vontade de Deus que diz respeito à sua lei. É a vontade de Deus que todo homem tem apenas uma esposa? Sim. Mas nós temos sociedades no mundo que existe a poligamia. É a vontade de Deus que o homem não mate de forma precipitada o outro? É. Mas, infelizmente, isso acontece ao redor do mundo. Então, é um aspecto da vontade de Deus que contempla a liberdade e a ação do homem. E esse é um aspecto importante. Que Deus, para governar, ele não tira a liberdade das suas criaturas. Se fosse assim, Adão e Eva não teriam pecado. Seria muito simples Deus criá-los de maneira que eles não tivessem a opção de escolher. Eles não iriam pecar. Mas sabe por que Deus criou Adão e Eva com essa possibilidade de pecar?
porque primeiro isso estava nos planos dele, a própria queda. Segundo, se Deus criasse o homem sem essa liberdade, Deus estaria errado, porque criaria um homem sem a capacidade racional de escolha que o próprio Deus tem. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Escolha no sentido dessa vontade preceptiva, porque no aspecto da salvação a gente já tratou isso na vontade decretatória, está definida e determinada, não tem o que fazer. Mas no aspecto da vontade preceptiva, sim, há liberdade do homem. Então, é só para explicar um pouco como é que funciona, só para voltar aqui o gráfico, só como funciona a soberania de Deus dentro do aspecto da liberdade do homem. Ou seja, Deus é soberano, mas dentro dessa soberania existe a liberdade do homem e existe a liberdade de Satanás. Condicionados, né, porque vão até um certo limite, né, tem o seu limite, mas ainda assim é uma liberdade. Por exemplo, se vocês quiserem depois estudar melhor sobre isso, vocês sabem que na Constituição de 1988, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela contempla pelo menos 3 tipos de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de opinião, ou liberdade de consciência, e liberdade de crença. Sabe quem foram os maiores defensores dessas liberdades nas sociedades? Sabe de onde que remotamente a nossa Constituição Federal ela bebe? Da Constituição norte-americana e das constituições europeias, onde os protestantes lutaram para que houvesse esse tipo de liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de consciência e a liberdade de crença. Porque, para nós, a gente não é excludente afirmar a soberania de Deus e a liberdade do homem. São duas coisas que caminham juntas, elas estão mescladas, mas são igualmente importantes. Então, dentro do aspecto daquilo que nós podemos escolher está a vontade preceptiva. Inclui casamento, a roupa que eu uso, qual o caminho que eu vou fazer para onde eu quero chegar, se eu vou para a igreja, se eu pego um caminho, eu pego outro, a pessoa com quem eu me caso, aquela pessoa com quem as pessoas namoram, várias decisões que não entram no decreto, no sentido fatalista, é daquele jeito e vai ser assim, mas entra dentro da liberdade do homem de escolher. Eu não sei se ficou claro essas diferenças entre vontade decretatória e vontade preceptiva, aquilo que é determinado por Deus, aquilo que entra na liberdade. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Gente, se tiver dúvida, vocês podem falar, tá? Eu preciso que fique claro para vocês, para a gente entrar nos próximos conceitos de vontade, a gente vai trabalhar na última aula, né, desse curso, de doutrina de Deus, os seus atributos. Eu preciso que esses 2 aspectos da vontade fiquem bem claros. Ficou compreensível? Reves. Sim. Ficou, mas eu ainda tenho algumas dúvidas em questões de catástrofes e questões de oração. Onde que entra essa questão de é Deus que quer aquilo e a gente orando pode mudar essa vontade de Deus ou não? Ótimo, Ieda. Eu já quero começar a responder para você que existem aspectos misteriosos na vontade de Deus, tá? Isso é um ponto que o Weber Carlos Campos traz um livro, estudando para a aula, eu vi isso, eu achei muito importante ele colocar que existem questões misteriosas da vontade de Deus. E aí eu entro em uma delas, que para mim às vezes é misterioso. Por exemplo, catástrofe. Vamos pensar numa catástrofe, aliás, assim, do passado aí. Em 2004, acho que foi isso, teve um tsunami no Sudeste Asiático. Se não me engano, países como Indonésia, parte da Índia, Tailândia, Camboja, Timor-Leste, qual é o outro país? Foram atingidos por esse tsunami. Parece as estimativas na época, mas não sei se são estimativas corretas, 200 mil pessoas morreram. A pergunta é,
aquilo estava no propósito de Deus. Deus, ele sabia e ordenou que acontecesse, ou aquilo, na verdade, é um reflexo da falha na criação por causa da queda do homem, então a responsabilidade do homem. Assim, resposta difícil, nem é resposta conclusiva, mas eu diria que são as duas coisas. Nesse caso, tanto está compreendido dentro do propósito de Deus. Pode ser que para alguns, aquela tsunami representou ira, parte do juízo de Deus para com a humanidade. Mas a gente já falou que os crentes, eles não estão mais sob o juízo de Deus, sobre a ira de Deus, porque eles foram salvos. Teve crente que morreu nessa tsunami. Então, como entender? Eu acho que um evento como esse tem múltiplos propósitos. E em alguns aspectos eu acho que é misterioso, assim. Claro, Deus sabia, estava dentro do propósito de Deus, mas a explicar pormenor, de forma de pormenor, com detalhes. Tudo que Deus quis com esse evento, eu acho que a gente não tem condição, porque é um mistério. Não está claro na escritura, assim, que, porque isso aconteceu na tsunami por essa e aquela razão. A gente tem alguns indicativos bíblicos, mas existem coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos para elas respostas explícitas na palavra de Deus. Porque o propósito da palavra de Deus não é dar essas respostas específicas e detalhadas sobre tudo o que acontece, mas sim conduzir o nosso caminho de crença em Deus, aquele que a gente é suficiente conhecer dele para a salvação. Tá, tsunami de 2004, como resposta provisória, eu diria, tanto foi talvez um sinal da ira de Deus, quanto foi um momento em que os crentes sofreram e muitos deles foram chamados para a glória. Eu não consigo explicar tudo pelo qual Deus fez aquilo. Não consigo. Oração. Existem passagens da Escritura que são complicadas, por exemplo, como de Ezequias, que orou e Deus deu, salvo para ele, mais 15 anos de vida. Significa que a oração dele mudou a vontade de Deus? A vontade de Deus, a gente já falou na aula retrasada, que ela é imutável, que ela não muda. Mas como entender a oração? Eu diria o seguinte, a resposta também não é suficiente para muitos casos, que Deus ele nos responde até onde é o propósito estabelecido da vontade decretatória dele. Por exemplo, um caso que a gente orou muito, muitas vezes esse ano, para Deus recuperar várias pessoas que estavam com a Covid. E Deus disse não. Muitas delas morreram, crentes e não crentes. A nossa oração seria capaz de mudar o desfecho disso? Se a gente orasse mais, algumas dessas pessoas não morreriam? Eu diria que, infelizmente, não. A nossa oração não era para Deus simplesmente. A gente estava orando para elas se recuperarem, mas toda oração no sentido de que faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente ora, mas a nossa oração é para que Deus, no final de tudo, ele sempre vai fazer a vontade dele. Então, a nossa oração não é, de alguma maneira, serve para mudar a vontade de Deus, mas é para alinhar a nossa vontade à vontade dele. Por isso, quando a gente ora pouco, e a gente ora pouco mesmo, a gente não está em muita sintonia com a vontade de Deus. A gente estaria em maior sintonia se a gente orasse mais, para que o nosso desejo se amoldasse àquilo que é o propósito de Deus. Não digo que atende, tá, Ieda? Existem aspectos misteriosos. E eu, como teólogo, assumo que a gente, teólogo, não tem resposta para todas as perguntas. Esse aspecto da oração é um aspecto, Ieda, com muita sinceridade, que eu preciso entender melhor também. Porque, por mais que eu creio que Deus é soberano, ainda assim a Bíblia manda a gente orar. E existem textos, e acho que a gente tem que compreendê-los corretamente, em que fala da eficácia da oração do justo. Então, existem aspectos que eu também acho que são misteriosos, a gente precisaria compreender mais. De qualquer maneira, o mandamento bíblico é orem, orem e orem. Mesmo sem saber se isso vai ou não mudar a vontade de Deus. Eu acredito que não Pastor, muda, mas é um aspecto complicado. Sim, Alessandro?
Nessa questão aí da oração, eu lembro da época que meu pai estava doente, né? Para a nossa família foi um susto muito grande, porque foi diagnosticado com câncer, né? Isso aí foi em 1999, foi uma coisa muito súbita. Uhum. Então a gente ficou ali intercedendo, né? Meu pai não era, ele não era da igreja e tudo, mas através disso ele foi e Uhum. eu vi meu pai de um jeito assim que eu nunca tinha visto, né? Assim, ele estava, parece que em paz, né? Uhum. Mesmo pesando, né, 90 quilos, foi para 47 quilos, aquela... E a gente sempre orando para Deus, né, curar ele. Naquela época não tinha outra possibilidade. Aí eu não sei se é uma Uhum. coincidência também, mesmo meu pai no sofrimento físico, mas com essa paz, eu lembro que numa noite anterior, eu fiz uma oração para pedindo para que Deus fizesse a vontade dele. E um Uhum. dia, 2 dias depois, aí o meu pai veio a óbito, né? Assim, e mesmo assim a gente, mesmo colocando a vontade de Deus, né? A gente não aceitava, pensando sempre no caso de Lázaro, né? Ele foi para o hospital assim, mas Deus ele pode fazer isso assim, né? Até que eu lembrei dessa oração, né? Não sei se foi uma coincidência, né? Ou se Deus esperava, né? Essa atitude da nossa parte, eu não Uhum. sei se entraria nesse campo desses mistérios, né? Que estão contidos aí. Então, quando a Ieda está falando aí, né, da oração, né, me veio essa experiência, né, que aconteceu na minha família e tudo. É legal a gente refletir um pouco essas experiências à luz dessas inquietações que a gente tem de caráter mais teórico ou teológico. Duas situações, Alessandro, se você contando essa vivência em relação ao seu pai, que me veio ao coração. Primeiro foi a morte do meu avô por parte de pai. Fui muito criado perto dele. Ele já estava bastante debilitado. Em 2010, ele ficou ruim uma semana e foi internado. Eu lembro que numa segunda-feira, num domingo à noite, eu estava para ir para Vitória, eu morava no interior. Aí eu tive que quase que atravessar o Espírito Santo para ir lá ver ele. Mas uma noite anterior, no domingo, eu falei: Senhor, não me deixa. Eu gostaria que se pudesse, que eu pudesse ver meu avô vivo mais uma vez, pelo menos. Claro, Deus não tinha obrigação de me atender, como não tem obrigação de muita coisa. Mas aí na segunda-feira à tarde eu vi ele. Na segunda-feira à noite ele faleceu. No meu coração eu entendi e creio que Deus atendeu a minha oração. Mas existem casos que Deus pode não atender. Um dos velórios, dos cultos fúnebres mais tristes que eu participei, não pela natureza da morte, mas pela forma como foi um que eu participei no ano retrasado, salvo engano. Uma mulher estava com câncer, salvo engano, não sei se é no pâncreas ou no fígado, muito sério. O câncer dela foi agressivo. Ela é de uma igreja pentecostal e nessa igreja alguém entregou uma profecia para o marido dela, para ela, que Deus iria restaurar ela, mesmo que ela morresse, ainda assim Deus iria ressuscitar, ela não ia morrer por conta do câncer. Ocorreu que ela faleceu em casa mesmo, não chegou nem a ser hospitalizada, não tinha, havia muito o que fazer em termos paliativos, e eu fui no culto. Quando chegou a hora que, terminado o culto e passar a palavra para a família, o marido tomou a palavra e falou: Senhor, o senhor prometeu que ela não iria morrer de câncer, que ela vai viver. Então, agora é o momento de mostrar o poder para que todos os olhos vejam a glória do Senhor. Assim, crer que Deus é poderoso para fazer, a gente tem que crer. Contudo, entender a vontade, os mistérios de Deus também ajuda nessas horas. Eu sei que nessa situação foram 10 minutos, assim, terríveis, do marido repetindo, sabe? Um certo ar de frustração, assim, Senhor, agora pode fazer, nós vamos esperar o teu milagre. E ela não ressuscitou, ela foi enterrada. Então, assim, a gente pode orar e devemos orar. Atender ou não a nossa oração depende do nosso Deus, e ora ele atende, ora ele não atende.
Eu não acho que a oração muda a vontade de Deus, mas é servido e ele se agrada em, às vezes, nos atender. É difícil, é um mistério. Algumas coisas são misteriosas. Eu não tenho receio de admitir isso como reformado, que a gente não tem pleno domínio e conhecimento de muitos aspectos relativos à ação do nosso Deus. Enfim, muita coisa, né? Queridos, mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma participação? Queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Essa aula vai ficar gravada, vou deixar ela gravada depois no YouTube.